Operação Cavalo de Troia, J. J. Benítez. Tradução de Hermínio Trica. Editora Mercúrio, São Paulo. Lido por Drauzio de Oliveira em outubro de 1989. CD 1. Washington. Meu relógio marcava 3 da tarde. Faltavam 2 horas para que o Cemitério Nacional de Arlington fechasse. Eu havia consumido a quase totalidade daquela segunda-feira, 12 de outubro, diante das 3 tumbas dos soldados desconhecidos e da minúscula chama alaranjada que dá vida à rústica lousa cinzenta sob a qual repousam os restos do presidente John Fitzgerald Kennedy. Ainda que a força de lê-lo já houvesse decorado, consultei uma vez mais o código que o major me havia dado. Pela enésima vez, escrutei o maciço sarcófago de mármore branco que se erguia na face leste do anfiteatro comemorativo, monumento frontal e mais destacado do túmulo do soldado desconhecido. Na face oeste viam-se esculpidas as 3 figuras que simbolizavam a vitória, alcançando a paz através da coragem. O anel não parecia guardar relação com meu código. Lentamente, como um turista a mais, contornei o cordão que circunda a reduzida esplanada retangular e fui sentar-me diante da face posterior da tumba central, num dos degraus do pequeno anfiteatro. Exausto, repassei quanto havia anotado. À minha frente, a 5 metros dos túmulos, um soldado de infantaria do 1º Batalhão da Velha Guarda, com sede em Fort Myer, marchava para cima e para baixo, fuzil no ombro, a luzir o escuro uniforme de gala. Ainda que a corrente de segurança me separasse por uns 10 metros dessa parte da tumba, a legenda gravada no mármore podia ser lida com facilidade. Aqui repousa gloriosamente um soldado dos Estados Unidos que apenas Deus conhece. Estará aí a chave? Perguntei-me nervosamente. A solitária sentinela, espigada e fria como a baioneta que rematava seu brilhante mosquetão, havia parado. Depois de uma breve pausa, girou e mudou a arma de ombro. Segundos após, voltou sobre seus passos e deteve-se diante do túmulo. Ali repetiu a mudança de posição do fuzil, girou de novo e mais uma vez reiniciou seu solene desfile. Meu amigo, o major norte-americano, fazia referência ao soldado que dia e noite monta guarda no cemitério dos heróis em Washington. A sentinela que vela diante da tumba revelar-te-á o ritual de Arlington, dizia a primeira frase de sua última carta. CD 2. México, DF. Mas é justo que antes de prosseguir na narrativa desta nova aventura, eu conte quando e em que circunstâncias conheci o Major e como me vi envolvido em uma das investigações mais estranhas e fascinantes de quantas já tenho empreendido. No mês de abril de 1980, por outros assuntos que não vêm ao caso, encontrava-me na cidade do México. Fazia poucos meses que havia escrito meu primeiro livro em das descobertas de cientistas da NASA sobre o Santo Sudário de Turim, e lembro-me de que em uma de minhas intervenções na televisão azteca, mais precisamente no prestigioso e popular programa informativo de Jacobo Zabludovsky, eu havia comentado alguns pormenores sobre as violentas torturas a que havia sido submetido Jesus de Nazaré. Para minha surpresa e da equipe do canal de TV, registrou-se nessa noite uma torrente de chamadas dos pontos mais díspares do país e até mesmo de Miami e da Califórnia. Ao regressar ao hotel, a telefonista do presidente Chapultepec transmitiu-me uma chamada que jamais esquecerei. É o Sr. J. J. Benítez? Sim, pode falar. É o Sr. J. J. Benítez? Sou quem fala. Vi-o no programa do Sr. Zabludovsky. Senti-me-ia muito honrado se pudesse conversar com o senhor. Pode falar, respondi quase mecanicamente, ao mesmo tempo em que cair sobre a cama. Naqueles primeiros instantes, confundi meu autor com o típico e já estava disposto a liquidar a conversa na primeira oportunidade. Como terá adivinhado pelo sotaque, sou estrangeiro. Sinceramente, ao ouvi-lo, impressionei-me por seu interesse em Cristo. Desculpe, interrompi-o, buscando algo a que me ater. Como disse que se chama? Não lhe disse meu nome. E se me permite, dada minha condição de antigo piloto da Força Aérea Norte-Americana, preferiria não dá-lo pelo telefone. Aquilo me pôs em guarda. Recompus-me e tentei ordenar minhas ideias. E qual é seu plano de trabalho no México? Continuou ele em tom sumamente afável. Mas talvez possa ser de grande interesse para o senhor que nos vejamos. O que lhe parece? Não sei, respondi hesitante. Onde o senhor se encontra? Estou falando do estado de Tabasco. O senhor tem alguma viagem prevista para esta região? Francamente, não, mas uma vez mais deixei-me levar pela intuição. O antigo piloto da aérea norte-americana podia ser interessante. A experiência como pesquisador tem me ensinado a aceitar riscos. Que podia eu perder com aquela entrevista? Pode adiantar-me algo? Insinuei sem reprimir a curiosidade. Não.
Não por telefone. Mais que isso, não desejo adianto-lhe desde já que dessa primeira conversa, se é que chegaremos a tê-la, provavelmente não tirará muitas conclusões. Não obstante, insisto em que nos vejamos. Está bem, atalhei quase bruscamente. Aceito. Onde e quando? Pode deslocar-se até Villahermosa. Estarei aqui até sábado. Conhece a cidade? Certamente, respondi contrariado. Se não me falhava a memória, em julho de 1977, Raquel e eu havíamos visitado a zona arqueológica do Palanque, no estado de Chiapas, e as colossais cabeças olmecas de Villahermosa. Mas agora eu me encontrava no Distrito Federal, a 1000 quilômetros da torre da região tabasca. Está bem para o senhor sexta-feira, dia 18? Um momento, permita-me que examine minha agenda. Na verdade, eu sabia de antemão que não existia compromisso algum na agenda para sexta-feira, 18. Mas o fato de ter de viajar para Tabasco sem garantias nem referências acerca da pessoa com quem me deveria entrevistar punha-me irritado. Por isso buscava avidamente algum pretexto que me pudesse ajudar a descartar tão disparatada viagem. Foram alguns segundos tensos. Por um lado, o instinto jornalístico me arrastava para a Villahermosa. Por outro, o senso comum começava a diluir meu já frágil entusiasmo. Para minha sorte, o primeiro impulso impôs-se e acedi. Muito bem. Creio que há um voo que sai da capital à primeira hora da manhã. Onde posso encontrá-lo? O senhor conhece o Parque de la Venta? O homem devia ter percebido minha hesitação e acrescentou. O das cabeças olmecas? Sim, conheço. Pois estarei à sua espera junto do grande altar. Mas como o reconhecerei? Olmeca, cultura mexicana do período pré-clássico, 500 a 600 anos depois de Cristo, aproximadamente. Nota do tradutor. Não se preocupe. Aquela segurança deixou-me fascinado. O mais provável é que eu o reconheça primeiro, concluiu. Está bem. Em todo caso, levarei um livro nas mãos. Como quiser. Então, até sexta. Perfeito. Obrigado por atender minha chamada. Foi um prazer, menti. Boa noite. Ao desligar o telefone, vi-me cheio de dúvidas. Por que havia aceitado tão prontamente? Que garantia tinha eu de que aquele suposto estrangeiro era mesmo um piloto reformado da Força Aérea dos Estados Unidos? E se tudo não passasse de um trote? Ao mesmo tempo, porém, alguma coisa me dizia que devia ir a Villahermosa. O tom de voz do homem fazia intuir-me que estava diante de uma pessoa franca. Mas que quereria ele comunicar-me? Fiquei naturalmente com a enigmática informação no pensamento. O mais lógico, dizia-me a mim mesmo enquanto tentava em vão conciliar o sono, é que se trate de algum caso de OVNI protagonizado por militares norte-americanos. Ou não. Por que citou ele meu interesse por Cristo? Que teria que ver com esse assunto um veterano militar? Para dizer a verdade, quanto mais pensava no caso, mais obscuro e irritante ele me parecia. Assim foi que optei pela única solução prática. Esquecê-lo até sexta-feira, 18 de abril. CD 3. Tabasco. Às 10h45, apenas uma hora depois de deixar o aeroporto Benito Juárez da cidade do México, eu aterrissava em Villahermosa. Ao pisar a pista, um familiar formigamento no estômago anunciou-me o começo de uma nova aventura. Ali estava eu, sob um sol tropical, com a inseparável bolsa preta de câmaras fotográficas ao ombro e um exemplar de meu livro O Enviado nas mãos. Veremos o que me reserva o destino, pensei enquanto cruzava a torre da pista em direção ao terminal. Aquela situação, como negar, me seduzia. Sempre gostei de brincar de detetive. Por isso, desde o momento em que abandonei o avião da Companhia Mexicana de Aviação que me havia transportado ao estado de Tabasco, fui fixando minha atenção nas pessoas que aguardavam no aeroporto. Estaria ali o misterioso interlocutor? A julgar pelo timbre da voz, meu anônimo amigo devia beirar os 50 anos. Talvez mais, se considerasse que se tratava de piloto retirado do serviço ativo. Segurei o livro com a mão esquerda, procurando deixar bem visível a capa, e lentamente encaminhei-me ao serviço de câmbio. Se o americano estivesse ali, teria de identificar-me. Troquei alguns dólares e, com a mesma calma, dirigi-me para a porta de saída em busca de um táxi. Ninguém fez qualquer movimento nem se dirigiu a mim em momento algum. Estava claro que o estrangeiro não havia ido ao aeroporto, ou pelo menos não quisera dar sinal. Poucos minutos depois, às 11h15 daquela sexta-feira, 18 de abril de 1980, um empregado do Parque Museu de la Venta estendia-me o bilhete de entrada, juntamente com um simples, mas minucioso mapa para a localização das gigantes culturas olmecas. O parque parecia tranquilo. Consultei o mapa e comprovei que o grande altar, nosso ponto de reunião, estava encravado exatamente no centro daquele belo museu ao ar. O assinalava um total de 27 monumentos.
Eu devia chegar ao encrave número 5 e, se tudo caminhasse bem, lá viria a conhecer, enfim, meu informante. Sem perda de tempo, tomei o estreito caminho e segui as pegadas que haviam sido pintadas em vermelho pelos responsáveis do parque como simpática ajuda aos visitantes. Uns poucos metros adiante, à minha esquerda, descobri o monumento número 1. Era uma formidável cabeça de jaguar semidestruída, pesando umas 30 toneladas. Prossegui a marcha e vi-me no pequeno e espesso bosque. E aí meu coração já começou a acelerar. A uns 80 passos à direita do caminho, surgiram as esculturas de um mono e de outro jaguar. Eram os monumentos 2 e 3. Diante do jaguar, o mapa marcava a figura de um manati talhado em basalto. Era o número 4. Avancei outros 30 metros e, ao deixar um dos cotovelos do caminho, reconheci entre as folhagens o encrave número 4 bis, outro pequeno jaguar talhado igualmente em basalto. O seguinte era o grande altar triunfal. Aqueles últimos metros, até a pequena esplanada onde se ergue o monumento número 5, foram singularmente tensos. Até o momento eu não havia cruzado a turista. Minha única companhia eram meus pensamentos e a louca algaravia da infinidade de pássaros multicores que revoluteavam entre guaiacãs, parotas e cedros vermelhos. Ao penetrar na clareira, detive-me, o coração aos saltos. O grande altar ali estava deserto. Debaixo da arca, em um nicho central, uma figura masculina desnuda e musculosa tinha uma adaga na mão esquerda, enquanto com a direita segurava uma corda, a qual estava amarrado um prisioneiro. O furioso sol do meio-dia reconduziu-me à realidade. Onde está o maldito Yankee? Murmurei indignado. Senti-me desconcertado ante a ideia de que tivesse sido vítima de uma burla. Nesse estado de espírito, caminhei em direção ao grande altar, sentindo sob os pés o crepitar do alvo cascalho. Talvez me haja adiantado, pensei eu numa débil tentativa de me tranquilizar. Subitamente alertado, suponho pelo ruído de meus passos nos pedregulhos, um homem surgiu por detrás de uma grande mole de pedra. Permanecemos ambos imóveis por alguns segundos, observando-nos. Jamais esquecerei aquele instante. Diante de mim estava um indivíduo de considerável altura, talvez chegasse a 1,80 m, de cabelos grisalhos, vestindo chaqueta e calças brancas. Respirei aliviado. Sem dúvida, era ele o meu anônimo interlocutor. Bom dia, exclamou ao mesmo tempo em que tirava os óculos de sol e desenhava um amplo sorriso. É o Sr. J.J. Benítez? Assenti e apertei-lhe a mão. Costumo, aliás, dar grande importância a este gesto e aprecio as pessoas que o fazem com energia. Aquele aperto de mão foi sólido, como o de amigos que se reencontram depois de largo tempo. Agradeço-lhe ter vindo, disse. Creio que não se arrependerá de haver-me conhecido. Nem nesta entrevista, nem nas outras que se seguiram nos meses posteriores, pude calcular a idade exata daquele norte-americano. A julgar por seu aspecto, ossudo, face sulcada de rugas, talvez estivesse pelos 60 anos. Seus olhos claros, afiados como sabres, inspiraram-me confiança. Não sei por que razão, mas desde aquele primeiro encontro ao pé do grande altar, no Museu de la Venta, estabeleceu-se entre nós uma corrente de confiança mútua. Conheço um restaurante onde poderemos conversar. Tem fome? Eu não tinha o menor apetite, mas aceitei. Consumia-me a curiosidade. Ao cabo de uns minutos, sentamo-nos em um estabelecimento ensombrado, quase ao extremo da rua do Paralelo 18. Nenhum de nós disse uma só palavra durante o trajeto. Suponho que meu novo amigo fez o mesmo que eu. Tratou de estudar o outro nos mínimos detalhes. Depois daquela saudação, no Museu das Gigantescas Cabeças Negroides, crescia minha certeza de que me encontrava diante de uma boa notícia. Diga, senhor, rompi o silêncio, incitando meu companheiro a começar a falar. Em primeiro lugar, quero recordar-lhe o que já disse pelo telefone. É possível que se sinta decepcionado depois desta primeira conversa. Por quê? Quero ser muito sincero com o senhor. Eu mal o conheço, não sei até onde pode chegar a sua honestidade. Deixei-o falar. Seu tom pausado e cordial fazia as coisas muito mais fáceis. Para depositar em suas mãos a informação que possuo, é necessário primeiro que demonstre confiança em mim. Por isso, e peço-lhe que não se alarme, necessito provar e estar seguro da sua firmeza de espírito e, sobretudo, de seu Cristo. O americano levou à boca seu suco de laranja e continuou perfurando-me com o seu olhar de falcão. Deve ter captado, não. Que demônios tinha que ver minha firmeza de espírito ou melhor, com meu interesse por Jesus? Permita-me um par de perguntas, senhor. Se não se importa, retrucou com um fugaz sorriso. Chame-me Major. Neste momento, e por razões de segurança, não posso dizer-lhe meu verdadeiro nome. Aquilo me contrariou, mas aceitei.
Que outra coisa podia fazer se queria verdadeiramente chegar ao fundo daquele enigmático assunto? Está bem, Major. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o senhor disse ser um oficial reformado da Força Aérea Norte-Americana. Não, não está. Bem, segunda pergunta. Que tem que ver meu interesse por Cristo com essa informação que o senhor diz possuir? O garçom colocou sobre a toalha vermelha várias bandejas compostas de robalo, mole verde, pastéis de queijo e um imenso filé à moda de Tampico. No México, guisado de carne com pimentão vermelho, mole verde. Nota do tradutor. O major guardou silêncio. Agora estou certo de que aquela foi uma situação difícil para ele e que meu amigo deve ter lutado consigo mesmo para conter-se. Quando o senhor conhecer a natureza dessa informação, acentuou, compreenderá minhas preocupações. É preciso que isso suceda, que eu esteja convencido de que o senhor ou a pessoa escolhida será capaz de valorizá-la e, acima de tudo, fazer bom uso dela. Não chego a entender por que me escolheu. O major suspendeu o olhar penetrante e, por sua vez, me perguntou. O senhor crê na casualidade? Sinceramente, não. Quando o vi e ouvi na televisão, houve uma frase sua que me impeliu a chamá-lo. O senhor teve a coragem de reconhecer publicamente que agora, a partir de suas investigações sobre as descobertas dos cientistas da NASA, havia descoberto Jesus de Nazaré. O senhor não parece envergonhar-se de Cristo? Sorri. E por que iria fazê-lo, se realmente creio nele? Isso foi o que o senhor transmitiu através do programa. E isso é menos o que eu busco. Não pude conter-me que não lhe soltasse a queima-roupa. Desculpe, mas o senhor é membro de alguma seita religiosa? O major pareceu desconcertado, mas acabou por sorrir e por acrescentar um novo dado sobre sua pessoa. Vivo só e isolado. Sou crente, mas apesar disso tenho fugido de qualquer tipo de igreja ou grupo religioso. Pode acreditar que não está diante de um fanático. Percebido gotas de tristeza ou melancolia com as dessas palavras. Hoje, ao recordá-lo e à medida que fui desvendando o enigma do major norte-americano, não posso evitar um calafrio de emoção e profundo respeito por aquele homem. Onde o senhor vive? No Yucatán. Posso saber por que só e retirado? Mas antes que me respondesse, tratei de encurralá-lo com uma segunda pergunta. Tem algo que ver com essa informação? Conhecer? Posso responder-lhe a isso com um peremptório. De novo o silêncio caiu entre nós. E que deseja que eu faça? O major sacou de um dos bolsos da sua túnica uma pequena e desbotada caderneta azul, escreveu umas palavras e estendeu-me a folha de papel. Tratava-se de uma caixa postal na cidade de Chichén Itzá, no estado de Yucatán. Vejo que nos mantenhamos em contato, respondeu apontando a sua anotação. Pode escrever-me para essa caixa postal? Naturalmente, mas o homem pareceu adivinhar meu pensamento e aduziu com uma firmeza que não deixava lugar a dúvidas. É preciso que eu ponha à prova a sua sinceridade. Peço-lhe que não se magoe, só quero estar seguro. Ainda que agora não o compreenda, sei que meus dias estão contados e tenho pressa para encontrar a pessoa que saberá divulgar esta informação. Aquela confissão deixou-me perplexo. Está dizendo que sabe que vai morrer? O major baixou os olhos. Amaldiçoei minha falta de tato. Perdoe. Não se desculpe, interrompeu-me, volvendo ao tom jovial. Morrer não é bom nem mau. Se o insinuei, firo para que saiba que este momento está próximo e que, em consequência, o senhor não está em frente de um louco ou um farsante. Como saberei se decidiu ou não que eu sou a pessoa adequada? Espero tornar a vê-lo em breve, não se preocupe. Simplesmente o saberá. Não posso ocultar-lhe mais. O senhor sabe que eu pesquiso o fenômeno OVNI? Sei. Pode ao menos esclarecer-me se essa informação tem alguma coisa relacionada com astronaves? Só o que posso dizer-lhe é não. Aquilo me desconcertou. 2 horas mais tarde, com o espírito turbado pelas dúvidas, eu decolava de Villahermosa, de volta ao México. Mal podia imaginar, naquele momento, o que me preparava o destino. CD 4. Yucatán. Ao regressar à Espanha, e por um espaço de vários meses, trocamos, o major e eu, várias cartas. Por aquela altura, minhas atividades na investigação de OVNIs haviam alcançado extensão e penetração suficientemente notórias para suscitar a atenção dos diversos serviços de inteligência que atuam no meu país. Estava então certo, e ainda agora eu estou, de que meu telefone se achava grampeado e de que, em muitas ocasiões, dada a natureza de algumas dessas investigações, os sutis agentes desses departamentos, civis e militares, de informação, haviam seguido muito de perto minhas correrias e encontros. O que esses sabujos nunca sonharam, a menos assim espero,
é que eu, na suposição de que minha correspondência pudesse ser interceptada, havia alugado uma determinada caixa postal, servindo-me para isso da cumplicidade de um bom amigo que figurou sempre como verdadeiro usuário da caixa. Essa cautela permitiu-me desviar do canal oficial cartas, documentos e informações em geral que desejava isolar da curiosidade malsã dos tais agentes secretos. Naturalmente, pelo que poderia afetá-lo, pela condição e nacionalidade do major, fiz com que suas cartas seguissem sempre essa via confidencial. Nem mesmo minha mulher soube da existência desse novo amigo e de meus contatos com ele. De outra parte, e ainda que as cartas do major viessem a cair em mãos do serviço de inteligência, duvido que o conteúdo delas pudesse despertar a atenção. Por mais que eu o houvesse pressionado, jamais consegui que o major deixasse escapar uma única pista acerca da informação que queria. Em suas cartas, sempre gentis, o de que mais cuidar-se o mais completamente possível a respeito de minha forma de pensar, de minhas inquietações e entre de meus passos e investigações em torno da paixão e morte de... Lembro-me de que uma das cartas foi dedicada a interrogar-me sobre a última parte de meu livro, O Enviado. Parece que minha suposta entrevista com Jesus de Nazaré, que fecha aquela obra, havia-lhe causado especial... E chegou o outubro de 1980. Por amor à verdade, minhas esperanças de conseguir sobre o impenetrável segredo do major haviam declinado. Houve momentos difíceis nos quais minhas dúvidas mais intensamente me assaltavam. Creio que meu já escasso entusiasmo ter sido todo não for aquela lacônica carta, quase telegráfica, onde meu amigo rogava-me que deixasse tudo para a cidade de Mérida, no estado de Yucatán. Durante alguns dias, não posso negar, debati-me com a angustiosa sensação de sossobro. Que deveria? Será que o major se decidira afinal a falar-me claramente? Estive tentado a escrever-lhe uma vez mais para pedir-lhe explicações. Algo me conteve. Intuí que aquela podia ser outra prova, talvez a definitiva. Afinal, tomei a decisão de voar para a América e iniciei um sem número de gestões para conseguir subvencionar a custosa viagem, no todo ou em parte. Ao contrário do que muitos possam pensar, minhas economias são sempre escassas, e aquele imprevisto salto para o outro lado do Atlântico acabaria por desequilibrá-las. Por sorte, meu amigo José Lara acedeu à ideia de apresentar meus últimos livros e com esta desculpa aterrissei em Bogotá. Aquele desvio retardou alguns dias meu encontro, mas foi um ato de prudência indispensável. Eu não estava disposto a conceder a menor folga ao ser diligência, o que comuniquei em uma carta que me precedeu e na qual, naturalmente, avaliei o dia e o voo em que esperava aterrissar em Mérida. Concluídas minhas obrigações na Colômbia, engenhei um meio para cancelar meus compromissos em Caracas e voei rigorosamente incógnito via Belmopan para Yucatán. Ao passar pela alfândega e antes que tivesse tempo de procurar meu amigo, tomei um susto ao deparar com uma placa em que estava escrito o meu primeiro sobrenome. A escandalosa placa estava sendo carregada por um homem rijo, de espesso bigode negro e pele bronzeada. Ao apresentar-se a mim, identificou-se como Laurêncio Rodarte, a serviço do major. Ele não pôde vir recebê-lo. Escusou-se enquanto se esforçava por ajudar-me. Se não se importa, eu o levarei até ele. Tinto me pôs em guarda, e antes de deixar o aeroporto, tratei de averiguar que desempenhava aquele indivíduo e por que razão o major não havia ido ao alto. Laurêncio devia ter captado meus receios, pois, largando a maleta, resumiu. O major está doente. E onde está? Sinto, mas não estou autorizado a dizê-lo. E que o viesse receber e... Veja, Laurêncio, nada a você. E mais, agradeço-lhe que tenha vindo esperar-me. Se me disser onde está o major, irei ter com ele por meus próprios meios. O homem ficou em dúvida. É que minhas ordens... Se preocupe. Diga onde o major me espera e eu irei ao seu encontro. Tão firme era o tom da minha voz que Laurêncio acabou por encolher os ombros, perguntando de má vontade. Conhece Chichén Itzá? Sim. O major ordenou-me que levasse até o Poço Sagrado. Laurêncio apontou-me e disse que eu devia estar lá às 4. Depois deu meia volta e encaminhou-se para a porta de saída. Conferi a hora local e verifiquei que tinha apenas 2 horas para chegar até o Poço Sagrado dos Maias. Em outras oportunidades, eu havia visitado o recinto arqueológico da recôndita povoação de Chichén Itzá, a leste de Mérida, em plena selva da província de Yucatán. Conheci também os 2 famosos poços, o sagrado e o profano, situados a curta distância da cidade. Segundo os arqueólogos, eles haviam sido utilizados pelos antigos maias como depósitos de água, e no caso do poço sagrado, como centro religioso de sacrifícios humanos. Ao ver afastar-se o Toyota preto que conduzia Laurêncio, concedi-me uma pausa e tratei de pôr em ordem minhas ideias. Não tardei a censurar-me pela seca e radical atitude para com o emissário do major.
especialmente na hora de regatear com os choferes de táxi que montavam junto ao aeroporto. Depois de não poucos, um dos motoristas concordou em levar-me por 850 pesos, e por volta das 2 da tarde, sem comer nada e com a roupa empapada de suor, enfiei-me no táxi que tomou a estrada 180 em direção a Xixém. Tal como havia prometido, o motorista cobriu os 120 quilômetros que separam Mérida de Chichén Itzá em pouco mais de hora e meia. Após uma rapidíssima ducha no hotel da Vila Arqueológica, local escolhido pelo major. Às 4 em ponto, a passo estugado e com o coração na boca, deixei para trás a impressionante pirâmide de Kukulkan e a plataforma de Vênus, e penetrei na chamada Via Sagrada, que morre precisamente em um poço ou redemoinho de quase 60 metros de diâmetro por 40 de profundidade. Antes de alcançar a senda do Poço Sagrado, avistei 2 pessoas sentadas ao pé de uma frondosa acácia de florzinhas rosadas. Ao ver-me, uma delas se ergueu. Era Laurêncio. Reduzi o passo e, enquanto me aproximava, senti uma incontida onda de vergonha. Mais uma vez me havia equivocado. Mas aquele sentimento logo se desvaneceu à vista da segunda pessoa. Parei atônito. Era o major, mas 20 anos mais velho do que aparentava conhecer em Villahermosa. Permaneceu sentado sobre a plataforma de pedra do velho altar de sacrifícios, a observar-me com uma mescla de incredulidade e emoção. Lentamente e em silêncio deixei cair o estojo das câmaras, ao mesmo tempo em que Laurêncio o ajudava a erguer-se. O major estendeu-me então seus largos braços. Sem saber porquê, deixando-me arrastar pelo coração, abraçamo-nos. Sussurrou o agora ancião. Querido amigo. Seus olhos penetrantes, agora afundados no rosto cadavérico, estavam umedecidos. Algo muito grave, de certo, havia minado sua antiga e galharda figura. Seu corpo estava encurvado e reduzido a um molho de ossos sob a pele ressequida e salpicada de pintas escuras. Uma barba branca e mal cuidada marcava mais ainda sua decadência. Tentei esboçar uma desculpa enquanto apertava a mão de Laurêncio, mas ele, sem perder o sorriso, pediu-me que esquecesse o incidente do aeroporto. Apoiado em meu ombro, sugeriu que caminhássemos um pouco até o prado que circunda a pirâmide de Kukulkan. Com passo vacilante e muitas paradas no caminho, fomos nos aproximando do castelo ou pirâmide da serpente. Assim, daquela primeira jornada em Chichén Itzá, soube dos lábios do major que seu fim estava próximo e que, contrariamente ao imaginar, sua morte marcaria precisamente o começo de meu trabalho. Também soube que, tal qual me havia insinuado em outras ocasiões, sua enfermidade era consequência de uma falha não prevista em um projeto secreto levado a cabo antes, quando ele ainda pertencia à Força Aérea Norte-Americana. Quando o interroguei sobre o tal projeto, na suposição de que podia ter estreita relação com a informação que me prometera dar, o major rogou-me que continuasse sendo paciente e esperasse um pouco mais. Durante 2 dias, minha vida transcorreu praticamente sem na pequena casa de um pavimento nos arredores de Chichén, muito próxima às grutas de Balancanchen, na estrada que leva a Valladolid e Maia. Ali, Laurêncio e sua mulher vinham cuidando de meu amigo há 6 anos. Não preciso dizer que aproveitei a magnífica oportunidade para mergulhar, na medida do possível, no passado e na identidade do major. Não obstante isso, minhas pesquisas, junto às diversas autoridades policiais de Chichén, não foram tão positivas quanto desejara. Por um mínimo de delicadeza para com meu amigo, a quem já havia começado a estimar, e pelo receio de continuar sem a prometida informação, optei por suspender as tímidas e dissimuladas sondagens, que me lançava a essa operação de rastreamento um sentimento de auto-repugnância a inibir-me. Era como se eu o estivesse traindo. Decidi que abandonaria tais manobras de uma vez por todas, se o caso terminasse com a suposta informação secreta em meu poder. Não obstante, e graças àquelas primeiras averiguações, veracidade de alguns dos dados que o major me havia fornecido sobre a sua pessoa. Era efetivamente de nacionalidade norte-americana. Seu passaporte estava em ordem e ele havia efetivamente pertencido à USAF. Ainda que ele talvez não o tivesse sabido nunca, antes de regressar à Espanha eu já conhecia sua verdadeira identidade, assim como outros pequenos pormenores sobre sua límpida e aprazível vida em Yucatán. Tudo isto, como é natural, tranquilizava-me, mas fazia crescer minha curiosidade e interesse por essa informação de que tanto me falara o major. Antes de partir, ao anunciar ao ex-oficial minha intenção de regressar à minha terra, expus-lhe com toda clareza minha inquietação por seu estado de saúde e pela lamentável circunstância, ao menos para mim, de não haver obtido a mínima pista sobre o segredo que dizia guardar tão ansiosamente. O major pediu a Laurêncio que lhe passasse um envelope branco, pousado sobre uma prateleira do armário da pequena sala onde conversávamos.
Com modos graves, colocou em minhas mãos e disse: aqui tens a primeira entrega. O resto chegará a teu poder quando eu morrer. Examinei o envelope com certo nervosismo. Está fechado? Observei. Posso abri-lo? Eu pediria que o fizesse longe daqui, talvez no avião. Enquanto eu aguardava que o envelope ficasse entre as folhas do passaporte, meu amigo adotou um tom mais descontraído. Obrigado. É preciso que compreendas que tua busca começa agora. Minha busca? Mas de quê? O major não me respondeu. Somente te peço que continues acreditando em mim e que empenhes todo o teu coração em decifrar o código que te conduzirá a meu legado. Continuo sem compreender. Não importa. Agora, antes que partas, tens de prometer-me algo. O major pôs-se em pé e eu fiz o mesmo. Em um extremo da sala, Laurêncio assistia a cena com seu proverbial mutismo. Promete-me, pediu-me o ancião enquanto levantava a mão direita, que haja o que houver, jamais revelarás minha identidade. Apesar de minha crescente confusão, ergui também minha mão direita e prometi-lhe-o com toda a solenidade de que fui capaz. Obrigado mais uma vez, murmurou o major enquanto se deixava cair lentamente sobre a cadeira. Que Deus te abençoe. CD 5. Espanha. Aquela foi a segunda e última vez que vi com vida o major. Ao iniciar o voo de regresso à Espanha, e enquanto o avião sobrevoava as crateras do Popocatépetl, tomei em minhas mãos o misterioso envelope que o major me dera, apalpei-o lentamente e com surpresa adivinhei algo rijo em seu interior. A curiosidade, dificilmente contida durante aqueles dias, extravasou. Comecei a abri-lo com todo cuidado. Ao examinar o interior, minha decepção quase chegou a provocar-me uma parada cardíaca. Estava vazio, ou melhor dizendo, quase vazio. Cuidadosamente colada a uma parede do envelope por meio de uma tira transparente de fita adesiva, havia uma chave. Arranquei-a sem poder contar meu desencanto e pus-me a passá-la de uma mão para outra sem saber o que pensar. Procurei tranquilizar-me, enganando-me a mim mesmo variados argumentos. Mas a verdade nua e fria continuava diante de mim, na forma de uma chave. Para cúmulo, aquela peça de escassos 4 centímetros de comprimento não continha um único signo ou inscrição que permitisse algum tipo de identificação. Havia sido usada, isso estava claro, mas onde? Durante horas debati-me entre 1000 conjecturas, juntando o pouco que o major me havia adiantado às minhas próprias especulações e fantasias. O resultado foi uma séria torta. Aqui tens a primeira entrega. Que mistério encerrava aquela frase? E, sobretudo, em que poderia consistir o resto? O resto chegará a teu poder quando eu morrer. A única coisa mente clara em todo aquele embrulho era que a informação em questão, ou o que quer que fosse, deveria guardar alguma relação com aquela chave. Mas qual? Era absolutamente necessário esperar, a não ser que quisessem enlouquecer. E isso foi o que decidi: aguardar pacientemente. Durante a primavera e o verão de 1981, as cartas do major foram distanciando-se cada vez mais no tempo. Finalmente, pelo mês de julho, chegou-me uma nota, mas alarmante. O fiel Laurêncio fora encarregado de responder às minhas cartas. O major, dizia-me em uma das últimas cartas, entrou em profundo estado de prostração. De fato, apenas pode falar. Aquelas palavras faziam prever um rápido e fatal desenlace. Mentalmente preparei-me até para uma nova e derradeira viagem a Yucatán. Acima de meu inegável e reiterado interesse, digamos, jornalístico, havia sobrelevado, graças a Deus, um arraigado afeto por aquele prematuro ancião. Bem sabe Deus que eu iria estar junto dele no momento de sua morte. O destino, porém, reservava-me outro papel nesta desconcertante história. Foi casualidade. Sinceramente, não sei o que pensar. O caso é que naquele 7 de setembro de 1901, data de meu aniversário, chegou-me uma carta procedente de Chichén Itzá. Em frases lacônicas, Laurêncio anunciava: tenho o doloroso dever de comunicar-lhe que nosso comum irmão faleceu no último 28 de agosto. Seguindo suas instruções, junto um envelope que só o senhor deverá abrir. Ainda que a notícia não me houvesse apanhado de surpresa, devo confessar que o desaparecimento de meu amigo atirou-me durante vários dias em singular melancolia, comparável talvez com a tristeza que haveria de me causar um ano depois a morte de outro íntimo mestre e amigo, Manuel Osuna. Naquela mesma tarde de 7 de setembro, desanimado, conduzi meu automóvel às escarpas de Punta Galea, e ali, diante do azul e manso Cantábrico, orei pelo major. E foi ali mesmo, naquela solidão, que rompi o lacre que protegia o envelope e dele retirei o conteúdo.
Curiosamente, e ao contrário do que eu mesmo imaginara semanas antes, minha alvoroçada curiosidade e desenfreado interesse por desvendar o mistério do Major haviam passado a um segundo plano. Durante mais de 2 horas, a ansiada segunda entrega permaneceu quase esquecida no assento lateral do meu carro. Eu havia verdadeiramente estimado aquele ancião. Mas ao cabo, é claro, a curiosidade se impôs. O envelope continha 2 grandes folhas de um papel encorpado e quadriculado. Reconheci prontamente a letra pontiaguda do Major. Uma das folhas era uma carta, escrita de ambos os lados. Estava datada de agosto de 1980. Isso significava, deduzi, que o Major já havia tomado a decisão de me confiar o seu segredo pouco depois de nosso primeiro encontro, ocorrido em 18 de abril de 1980. A carta, que estava firmada com pré-nome e sobrenome, era na realidade uma última recomendação para eu procurar manter-me no caminho da honradez para com meus semelhantes. No último parágrafo, e quase de passagem, o Major referia-se à famosa segunda entrega, explicando que, para chegar à informação que eu tanto desejava, deveria primeiro decifrar o código que anexava em folha à parte. Por fim, em palavras sublinhadas toscamente, mas bem destacadas, pedia-me que fizesse bom uso da informação. Meu desejo é que com ela possas levar um pouco de paz a quantos, como tu e eu, estejam empenhados na busca da verdade. O segundo papel, igualmente manuscrito pelo Major, continha um total de 5 frases, em inglês, à primeira vista absurdas e incongruentes. Eis a tradução. A sentinela que vela diante da tumba revelar-te-á o ritual de Arlington. Chave e ritual conduzem a Benjamin. Abre teus olhos diante de John Fitzgerald Kennedy. O irmão dorme em 44-W. A sombra da nespeira cobre-o ao entardecer. Passado e futuro são o meu legado. O Major, uma vez mais, parecia divertir-se com aquele jogo. Ou não se tratava de um jogo? Perguntei-me 1000 vezes a razão de tantos rodeios e precauções. Se meu amigo estava morto, o lógico seria que me houvesse facilitado a informação sem aquele chove não molha, nem novas complicações. Mas as coisas eram como eram, e a alternativa que me restava era tratar de desembaraçar aquela cada vez mais enredada meada. Como o leitor deduzirá, passei horas com os 5 sentidos presos àquelas frases. Estive tentado a recorrer a amigos em busca de auxílio. Contive-me, porém, pois seria forçado a confiar-lhes os antecedentes de tão longa e incrível história. Ademais, com o passar do tempo, longe de desanimar, passei a encarar o assunto como um repto pessoal. E os que me conhecem um pouco sabem que essa é uma de minhas debilidades. Para começar, só o que estava claro era que a chave que o Major me dera guardava uma indubitável e estreita relação com a segunda frase. Essa chave deveria conduzir-me ou levar-me a Benjamin. Mas quem ou o que era Benjamin? Várias vezes, no decurso de quase 3 semanas, frase por frase, palavra por palavra, efetuei os mais disparatados embaralhamentos nas frases, buscando um sentido mais lógico. Tudo inútil. À força de mergulhar no código, acabei por sabê-lo de memória. Aquele mês de setembro e parte do seguinte vivi para a mensagem cifrada. Passava os dias perambulando sem rumo, o olhar extraviado, o alheio praticamente a tudo o que me rodeava. Foram meus filhos, especialmente Raquel, que padeceram com mais crueza minhas aparentemente absurdas e inexplicáveis mudanças de comportamento, minhas contínuas depressões e até uma injusta irascibilidade. Espero que agora, ao lerem estas linhas, possam compreender-me e perdoar-me. Cheguei até a consultar peritos serralheiros que examinaram a misteriosa chave por todos os ângulos possíveis. O resultado era sempre o mesmo. Liga comum, dentes rotineiros, tudo convencional. Mas aquela situação que começava a tangenciar os indesejáveis limites da obsessão não podia continuar. E fiz um balanço. Que tinha eu realmente em mãos? Conclusões havia chegado. Infelizmente, reduziam-se a um par de pistas. Primeira, Arlington é um cemitério norte-americano. Eu sabia que se tratava do famoso Campo Santo dos Heróis de Guerra dos Estados Unidos. Documentei-me quanto pude e comprovei com efeito que naquele local existe um mausoléu que guarda os restos de um soldado desconhecido. Logicamente, deduzi que esse túmulo estaria protegido e vigiado por alguma guarda de honra. Ter-se o Major referido a essa sentinela? Segunda, também no Cemitério Nacional de Arlington está sepultado o presidente Kennedy. Mas por que devia abrir meus olhos ante John Fitzgerald Kennedy? Estes eram os únicos pontos em comum que eu havia sido capaz de articular.
A sentinela que vela diante da tumba revelar ritual de Arlington. Essa primeira frase me havia transformado. Não era necessário ser muito atilado para deduzir que uma das peças-chave tinha de estar na palavra ritual. Uma prova disso é que o major havia tido cuidado de repeti-la na segunda frase. Qual era esse ritual? Por que devia ser a sentinela quem o revelaria? Será interrogá-la? Mas se fosse assim, a quem poderia eu pedir auxílio? Não havia alternativa. O primeiro passo teria de ser a decifração do maldito ritual. Só assim poderia eu saber, isso eu pensava na ocasião, quem ou o que era Benjamin. Quanto às duas últimas frases do código, sinceramente preferi deixá-las de parte temporariamente. Pouco me faltou para chamar meu amigo Chencho Arias, por aquelas alturas diretor do Escritório de Informação Diplomática do Ministério de Assuntos Exteriores espanhol. Com toda certeza, graças a seus contatos em Washington, ele me teria poupado parte do caminho. Mas pensei duas vezes e abandonei a ideia. Depois de tudo, ainda restariam 4 frases mais por decifrar. Não havia outra solução. Teria de voltar aos Estados Unidos e enfrentar o problema corpo a corpo. CD 6. Washington. Às 11h50 de domingo, 11 de outubro, o voo 903 da TWA decolava do aeroporto de Barajas e alcançava seu nível de cruzeiro, 33 mil pés, em pouco mais de 16 minutos. Nossa próxima escala, Nova York, ficava a milhares de milhas. Havia tempo de sobra para planejar a estratégia a seguir em Washington, assim como para saborear uma cerveja fresca e trocar impressões com os colegas e amigos que ocupavam boa parte do avião. Era curioso, simplesmente incrível. Por aqueles dias, enquanto eu espremia o cérebro para desvendar o enigmático código do major, outro acontecimento veio enredar ainda mais as coisas. Em um esplêndido artigo do ABC, o escritor Torquato Luca de Tena oferecia aos espanhóis as primícias acerca de fantásticos descobrimentos nos olhos da Virgem de Guadalupe, na cidade do México. Foi como um tiro. Aquela nova isca a 10 mil quilômetros precipitou minha decisão de viajar de novo ao continente americano. Aquilo justificava duplamente minha viagem. Não obstante, pela enésima vez tive de enfrentar o sempre prosaico, mas inevitável, capítulo da pecúnia. Meu plano estava claro. Primeiro Washington, depois México. Desta vez, todavia, a fortuna sorriu-me rapidamente. Ou não fora a fortuna. O fato é que, antes que pudesse complicar minha existência, uma providencial chamada telefônica de Madrid deu-me ciência da iminente viagem de Suas Majestades, os reis da Espanha, aos Estados Unidos. Eu havia acompanhado Dom Juan Carlos e Dona Sofia em outras visitas de Estado e sabia que aquela era uma oportunidade que não podia deixar escapar. Entre outras importantes razões, porque esse tipo de viagem é sempre acessível às modestas condições financeiras dos profissionais da imprensa. Assim foi que naquele 11 de outubro de 1981, em companhia de umas 3 dezenas de jornalistas espanhóis, um segundo aparelho da TWA, o voo 407, deixava-me no aeroporto nacional da capital federal dos Estados Unidos. Eram 17 horas e 58 minutos, hora local. Apesar de minha crescente inquietação e nervosismo, a ansiada visita ao Cemitério Nacional de Arlington teve de ser retardada até o dia seguinte, segunda-feira, pois no mês de outubro o Campo Santo fechava às 5 da tarde. Pretextando o cansaço da viagem, não aceitei o convite de meus íntimos amigos Jaime Penafiel, Gianni Ferrari e Alberto Schomer para visitar a cidade, preferindo encerrar-me no apartamento 549 do Hotel Marriott, sede e quartel-general da imprensa espanhola. Eles, claro, estavam inteiramente alheios aos verdadeiros objetivos da minha viagem. Até altas horas da madrugada, permaneci engolfado no possível plano de ataque. Um plano, diga-se de passagem, que terminaria como sempre por sofrer sensíveis transformações. Mas vamos por partes. Às 9 da manhã do dia seguinte, dobro com minhas câmaras a tiracolo e inocente ar de turista extraviado, aproximava-me dos escritórios do Temporary Visitor Center, à porta do Cemitério Nacional de Arlington. Ali, uma amável funcionária, mapa na mão, indicou-me o caminho mais curto para pisar o túmulo do soldado desconhecido. Uma brisa fresca e dentro do rio Potomac havia começado a agitar os ramos dos álamos que se alinham de ambos os lados do Drive, ou passeio de McClellan. Poucos minutos decorridos, trêmulo de emoção, divisei as praças de Wheaton e Otis, e imediatamente atrás o túmulo a que, sem dúvida, fazia referência à mensagem do meu amigo. Ainda que o cemitério tivesse aberto seus portões havia apenas 1 hora,
já um numeroso grupo de turistas se dividia ao longo da corrente que isolava a pequena esplanada das grandes lousas cinzentas, onde se localiza o vasto mausoléu de mármore branco, com os restos de um soldado desconhecido tombado nos campos de batalha, além de outras 2 sepulturas, à direita e à esquerda da anterior, nas quais foram inumados outros 2 soldados desconhecidos, mortos na Segunda Guerra Mundial e na da Coreia. Ali estava a sentinela, a única, segundo me informaram no centro de visitantes, que monta a guarda permanente em Arlington. A sentinela que vela diante para revelar-te-á o ritual. Meus primeiros instantes diante do túmulo causaram-me indescritível mescla de aturdimento, confusão e absurda pressa de assimilar tudo quanto me rodeava. E no meio daquele caos mental, a primeira frase do major: a sentinela que vela. Após 2 horas de observação, um pouco mais tranquilo, peguei meu caderno e iniciei uma frenética anotação de quanto havia sido capaz de captar. A sentinela, ponto central de minhas indagações, era rendida a cada hora, e estava 60 minutos. A verdade é que, à medida que ia escrevendo, muitas daquelas observações me pareceram ridículas, mas eu não estava em condições de desprezar o mínimo pormenor. Também fiz uma minuciosa descrição de sua indumentária. Túnica azul marinho, quase preta, calças igualmente azuis, em tom mais claro, com uma lista amarela nos flancos, 8 botões prateados, luvas brancas e cap negro em forma de prato. Ao ombro, um mosquetão com a baioneta calada. Observo, continuei anotando, que a sentinela, ao chegar ao extremo de seu curto e marcial desfile diante dos túmulos, muda sempre a arma de ombro. Curiosamente, o fuzil nunca aparece de frente para um mausoléu. Mas o que tinha a ver tudo aquilo com o festivo ritual? A curta andança do soldado diante dos sepulcros transcorria monótona e silenciosamente. Estava evidente que a sentinela não podia falar. Como é fácil compreender, não tive ilusões acerca da remota possibilidade de interrogá-lo sobre o ritual de Arlington. Naquela primeira frase de seu obscuro código, o major tampouco afirmava que o soldado poderia transmitir-me de viva voz o mencionado ritual. A expressão revelar-te-á podia ser interpretada de várias formas, ainda que praticamente desde o princípio eu houvesse descartado um hipotético diálogo com o elemento da velha guarda. O segredo tinha de estar em outra parte. Seguramente, tendo em conta que um ritual é uma cerimônia, teria de concentrar-me completamente em tudo quanto compunha o rito. Um tanto aborrecido, e para não despertar suspeitas com minha prolongada presença na praça leste do anfiteatro, procurei a manhã e parte da tarde entre o sempre concorrido túmulo do soldado desconhecido e a lápide do malogrado presidente Kennedy, localizada a pouco mais de 300 metros na face oriental da colina, rematada precisamente pelas 3 tumbas dos norte-americanos desconhecidos. Abre teus olhos diante de John Fitzgerald Kennedy, dizia a terceira frase da mensagem. Por mais, todavia, que os abrisse, minha mente continuou em branco. Somei até os números da data de seu nascimento e morte, 1917-1963, sem resultado. Por pura inércia, joguei com a idade do presidente, montando infinitas combinações, tão absurdas quanto estéreis. Creio que, de positivo, em todas aquelas horas passadas diante da sepultura de Kennedy e das dos que morreram antes dele, só mesmo o Pai Nosso pude de Lêncio como modesto reconhecimento a seu trabalho. À tarde, faminto e meio derrotado, deixei-me cair sobre os belos e alvos degraus do minúsculo anfiteatro que se ergue diante das 3 sepulturas. Em seu caderno, recheado de números, comentários mais ou menos acertados e até desenhos das 10 sentinelas que havia visto desfilar até esse momento, apenas havia espaço agora para Creio que vou desistir, escrevi. Não sou suficientemente inteligente. A sentinela número 6, numa daquelas monótonas pausas, passou o seu fuzil para o outro ombro e retomou o passo. De forma abobalhada, atraído provavelmente pelo brilho de suas botas, comecei a contar cada um de seus passos, ao mesmo tempo que os acompanhava de império, prêmio à minha comprovada inépcia. Idiota. 4, imbecil. Nécio. 20, mentecato. 21, otário. O soldado deteve-se. Nova pausa. Girou. Trocou o fuzil. Nova pausa. E prosseguiu o desfile. 2, bêbado. 4, burro. 12, calamitoso. 20, paranoico. 21. 21? O último insulto foi substituído por um calafrio. Terei contado direito? A sentinela havia dado 21 passos. Meu desalento, pus-me em pé e tornei a contar. 19, 20, 21.
Não me havia enganado. Aquela nova pista ressuscitou meu entusiasmo. Como não me havia dado conta muito antes? Avancei para a corrente de segurança e, relógio em punho, cronometrei o tempo que o soldado consumia em cada deslocamento. 21 segundos. 21 a 21 segundos. Fiz novas provas, absolutamente todas davam o mesmo resultado. O que significava aquilo? Seria apenas casualidade? Picado em meu amor próprio, propus-me contabilizar os movimentos da sentinela, desde o mais insignificante. E foi então, ao contar o tempo consumido em cada uma de suas paradas, que meu coração começou a acelerar. 21 segundos. Não pode ser, disse a mim mesmo, trêmulo de emoção. Certamente estou errado. Mas não. Como um robô, a sentinela caminhava 21 passos, empregando nisso 21 segundos. Detinha-se exatamente por 21 segundos, girando e mudando a posição da arma. A nova pausa, antes de prosseguir a marcha, durava outros 21 segundos, e assim sucessivamente. Anotei minha descoberta e reli o código do major com especial fruição. A sentinela que vela diante do túmulo revelar-te-á o ritual de Arlington. Não pode ser uma casualidade, repetia-me obsessivamente. Mas por que 21? Que significa esse número? Para assegurar-me, esperei as 2 últimas rendições da guarda e repeti os cálculos. Os soldados número 7 e 8 comportaram-se exatamente do mesmo modo. Abstraído com aquela cifra, cheguei quase a ficar preso no cemitério. E foi com estranha alegria que voltei a refugiar-me no hotel para mergulhar de novo em infinitas excogitações. Na manhã seguinte, uma noite praticamente em claro, juntei-me à comitiva de jornalistas. Ainda que minha mente continuasse fixada no túmulo do soldado desconhecido e no misterioso número 21, optei por aproveitar aquela oportunidade única de visitar o interior da Casa Branca e ver de perto o presidente Reagan e o general e secretário de Estado Haig e certamente os monarcas do meu país. Depois de suportar infinitos controles e registros, coloquei-me com meus colegas no cuidadíssimo gramado que se estende diante da famosa Casa Branca. Às 10 em ponto, coincidindo com a chegada de Dom Juan Carlos e Dona Sofia, as baterias localizadas a uma centena de metros atruaram o espaço com a salva regulamentar. Alguém atrás de mim ia contando os tiros de canhão e fez uma observação que nunca poderei agradecer suficientemente. 20, 21. Voltei-me para ele, como que impulsionado por uma mola. 21 o quê? O jornalista olhou-me fixamente, como se tivesse diante de si um estúpido, um ignorante. É a saudação ritual. 21 tiros. Ao regressar ao Marriott, tomei o telefone disposto a solucionar minhas dúvidas de um golpe só. Disquei 693-1174 e perguntei pelo Sr. Wilton, encarregado de Relações Públicas e Imprensa no Cemitério Nacional de Arlington. O bom homem deve ter ficado atônito ao ouvir meu problema. Sou jornalista espanhol e desejava perguntar-lhe se o número 21 tem relação com algum ritual. O senhor se refere ao túmulo do soldado desconhecido? Sim. De fato, confirmou o Sr. Wilton. O ritual de Arlington assenta-se precisamente nesse número. Como sabe, a saudação aos mais altos dignatários se baseia no número 21. Desculpe minha insistência, mas o senhor está seguro? Naturalmente. Ao desligar o telefone, vieram-me ganas de saltar e gritar. Abri meu caderno de anotações e repassei o código do major. Se o ritual de Arlington é o número 21, a segunda frase, chave e ritual conduzem a Benjamin, começava a adquirir certo sentido. Estava claro que minha chave e o número 21 tinham estreita relação e que, se fosse capaz de descobrir quem ou o que era Benjamin, parte do mistério estaria esclarecido. Mas por onde começar? Pela lógica, aquela pequena chave deveria abrir algo. Uma casa, talvez. Suas pequenas dimensões não pareciam encaixar, todavia, nas fechaduras que habitualmente se utilizam nas casas norte-americanas. Abandonei momentaneamente essa possibilidade e fixei-me em outras ideias mais razoáveis. Poderia o major ter guardado sua informação em algum banco ou numa caixa postal, talvez em algum armário de depósito da estação ferroviária? Só havia um meio para decifrar Benjamin. Armar-me de paciência e repassar, uma por uma, as listas telefônicas, de correios e de ferrovias de Washington. Se essa primeira exploração falhasse, haveria tempo para me aprofundar em outras direções. Mas aquela laboriosa procura iria ficar subitamente suspensa por uma chamada telefônica. Apesar de minha implicação ao assunto do major norte-americano, eu não me havia esquecido da fascinante descoberta dos cientistas da NASA nos olhos da Virgem de Guadalupe.
Ao pisar nos Estados Unidos, uma de minhas primeiras preocupações foi telefonar para o México e averiguar Asti Tonsman, um dos mais destacados peritos no Distrito Federal, ou se, como me haviam informado na Espanha, podia encontrar-se em Nova York na Universidade de Cornell, onde lecionava. Era vital para mim localizá-lo, para evitar uma viagem inútil ao México. Naquela mesma manhã de terça-feira, 13 de outubro, pedi à telefonista do hotel que insistisse pela terceira vez e anotasse o telefone da casa do Dr. Tonsman. E pelo meio da tarde, como disse, o aviso da amável telefonista iria alterar todos os meus planos. Do outro lado da linha telefônica, a esposa de José Asti confirmaria que o cientista havia marcado seu regresso ao México, procedente de Nova York, na próxima quarta ou quinta-feira. Depois de algumas dúvidas, impôs-me o meu senso prático e deduzi que o mais oportuno seria suspender minhas investigações em Washington. Tonsman era uma peça básica em meu segundo projeto, e eu não podia desperdiçar sua rápida estada no México. Afinal de contas, eu era a única pessoa que possuía o código de segredo do Major, e isso me dava certa tranquilidade. E antes que pudesse arrepender-me, fiz as maletas e embarquei no voo 5 da Eastern Lines rumo às cidades de Atlanta e México DF. Naquela quarta-feira, 14 de outubro de 1981, começaria para mim uma segunda aventura que meses mais tarde ficaria descrita em meu 14º livro, Homem de Guadalupe. Ainda inédito no Brasil. Nota de... A mim costumam ocorrer essas coisas. Durante horas havia permanecido diante da tumba do presidente Kennedy, incapaz de decifrar o segredo da terceira frase do código do Major. Abre teus olhos diante de John Fitzgerald Kennedy. Pois bem, meus olhos abriram-se a 10.000 metros de altitude e quando me achava a milhares de quilômetros de Washington. Enquanto o avião se dirigia à cidade de Atlanta, nossa primeira escala, ocorrera-me tentar encaixar o número 21 nas 3 últimas frases da mensagem. Devo haver mudado de cor, porque a galante aeromoça da Eastern, com arte preocupada e indicando a xícara de café que oscilava na borda de meus lábios, comentou ao mesmo tempo em que se inclinava sobre o encosto de minha poltrona. Será que não gostou do café? Desculpe, pergunto se sente bem. Ah, respondi voltando à realidade. Sim, estou perfeitamente bem. A culpa é do número 21. A moça esboçou um sorriso de cumplicidade e, colocando a mão sobre o meu ombro, gracejou. Arriscou na loteria? E desapareceu pelo corredor, convencida, suponho, de que o mundo está cheio de loucos. Por instantes, as longas pernas da comissária conseguiram aliar-me de minhas reflexões. Terminei o café e voltei a contar as letras que formavam o nome e o sobrenome do falecido presidente norte-americano. Não havia dúvida, somavam 21. Aquele segundo achado, e muito especialmente o fato de que ambos apontavam para o número 21, confirmou minhas suspeitas iniciais. O major devia ter guardado o segredo em algum depósito ou lugar estreitamente vinculado com aquela cifra, e obviamente com a chave que me havia dado em Chichén Itzá. Considerei também a possibilidade de que Benjamin fosse algum parente ou amigo do major. Mas, em todo caso, o que faziam em tudo aquilo o número e a chave? Durante minha prolongada permanência no México, estive tentado a fazer uma pausa nas investigações sobre a Virgem de Guadalupe e voltar a Yucatán para visitar Laurêncio. Mas minhas reservas financeiras haviam se reduzido tão alarmantemente que, para meu pesar, pois realmente queria concluir minhas investigações em Washington, tive de desistir e postergar a viagem a Chichén para a ocasião mais apropriada. Um ano mais tarde, em dezembro de 1982, ao retornar ao México para apresentar meu livro O Mistério de Guadalupe, comprovei com certo espanto que se houvesse viajado naquela época para Yucatán, minha visita teria sido inútil. Segundo me confirmaram as autoridades locais, Laurêncio e sua mulher haviam deixado a cidade de Chichén Itzá pouco depois do falecimento do major. E ainda que eu não desistisse do propósito de localizá-los, até hoje continuo sem notícias do fiel companheiro do ex-oficial da Força Aérea Norte-Americana. Não preciso dizer que meus primeiros passos naquele inverno de 1982 orientaram-se para localizar a tumba de meu amigo. Ali, diante de uma modesta cruz de madeira, mantive com o major meu último diálogo, agradecendo-lhe por ter posto em minhas mãos seu maior e mais precioso tesouro. Ao chegar novamente a Washington, minha primeira preocupação não foi Benjamin. Sentado na cama de meu apartamento no novo hotel, agora mais modesto do que o Marriott, estendi sobre a colcha todo o meu capital. Depois de um minucioso balanço, minhas reservas somavam um total de $75 e 1.500 pesetas. Ainda que a tragédia parecesse iminente, não me deixei abater pela crua realidade. Tinha ainda os cartões de crédito.
Durante aqueles dias, limitei minha dieta a um café da manhã, o mais sólido possível, e a um copo de leite com um modesto sanduíche antes de dormir. A verdade é que, enterrado nas pesquisas e não sendo um glutão, a situação não me chegou a ser excessivamente dolorosa. Minha grande obsessão, ainda que pareça mentira, foram os táxis. Estes sim consumiam meu exíguo cabedal. Chave e ritual conduzem a Benjamin. Esta segunda frase do código cifrado do Major foi uma cruz que me atormentou por 4 dias. Nesse espaço de tempo, tal qual havia previsto antes de minha partida de Washington,